Olá, meu nome é Vanessa e este é um podcast sobre listening, sobre estratégias para você desenvolver a habilidade de audição de textos orais na língua inglesa, textos falados. E o assunto de hoje é sobre sotaque na língua inglesa e sobre a pergunta que sempre me fazem: qual é o inglês que você ensina? Qual é o inglês que é melhor? É o britânico ou o americano? Nós vamos começar pelo sotaque, pelo assunto sotaque, ok? O sotaque ou accents são variados, vai depender do país e da região e da cultura de cada região no país. Por exemplo, dentro do próprio Brasil há vários sotaques. Você tem o sotaque nordestino, que ainda assim nós estamos generalizando, porque dentro do próprio Nordeste tem variações. Tem o sotaque do Sudeste, o sotaque do Sul do Brasil, do Centro-Oeste. Então a gente vai observar variados sotaques, não é? Dentro do próprio país. Isso também acontece nos outros países, né? Você vai observar que, por exemplo, o escocês, ele tem um sotaque que é característico do escocês, falando de maneira geral. É claro que há locais dentro da própria Escócia que também vai ter variações. O inglês tem um sotaque um pouco diferente do escocês, depende da região. Se você for para o país de Gales, também é diferente, tem umas certas diferenças. A Austrália, o inglês falado na Austrália, na Nova Zelândia, o inglês falado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país enorme, que vai ter variações, muitas variações. Se você for para o Texas, você vai observar um sotaque bem diferente de um outro local dos Estados Unidos. Se você for para a América Central, onde se fala a língua inglesa, também você vai observar isso. Então, o sotaque ou os sotaques vão depender do país, da região dentro do país, da cultura do local, não é? Então, as variações são enormes, tá certo? Ah, me esqueci de falar da Irlanda, né? Da África do Sul. Então, tem suas peculiaridades. Então, a questão do sotaque, ela é interessante nós identificarmos, né, os sotaques de nativos falantes da língua inglesa, mas também observarmos que o sotaque nunca deve ser um problema para a compreensão da língua inglesa. Então, todos nós que estudamos inglês, ou que aprendemos o inglês, ou falamos inglês de maneira fluente e com acuidade, estamos aptos a entender qualquer pessoa falando inglês. E aí também tem o sotaque, por exemplo, de um árabe falando inglês, de um italiano, um francês, um russo e um brasileiro falando inglês. O brasileiro que mora no Brasil, que aprendeu inglês no Brasil, por exemplo, porque há também algumas questões sobre isso que eu não vou entrar em detalhes, ele sempre vai falar inglês com sotaque, ou então quase sempre vai falar inglês com sotaque. Com sotaque de quê? De brasileiro. Eu falo inglês com sotaque de brasileira. E isso para mim é uma honra, não é um demérito, muito pelo contrário. Então é natural, isso é natural, é comum falarmos com sotaque, tá certo? E dentro ainda dessa questão da língua, tem as variações linguísticas, né? Tem os diferentes vocábulos utilizados a depender do país, da região. E isso é interessante observar, mas ao mesmo tempo estarmos atentos para que essas questões não nos impedem de nos comunicar. O importante é nós ouvirmos, entendermos o que o outro está dizendo e sabermos nos expressar de modo que o outro nos entenda e a comunicação seja eficaz, tá certo? Então, observem as variações como algo curioso, interessante, mas não como algo que seja um demérito, seja negativo, né? Por exemplo, no sotaque escocês, vocês vão observar uma diferença na pronúncia das vogais, né? A palavra fine, que é legal, ok, né? Você vai ouvir alguns escoceses falando fan. Então, um som mais fechado, né? Do é. A outro é interesting, que é interessante, né? Você vai observar o escocês falando mas com uma sonoridade, uma pronúncia interesting. Então, essas coisas vão ser observadas por um aprendiz de língua inglesa, o professor de inglês mostra tudo isso, mas isto não é algo que deve impedir você de compreender a língua inglesa em hipótese alguma, né? E também você não precisa e não deve se preocupar em não ter um sotaque brasileiro, não ter um sotaque de quem fala a língua portuguesa, porque isso é ok. A língua inglesa é uma língua universal falada no mundo inteiro, não é verdade?
Então, vocês podem observar que há vários países falantes nativos da língua inglesa, e é interessante que esses países eles vão ter essas variações todas e não existe um inglês que seja melhor do que o outro. Até porque, como já foi dito, a língua inglesa é uma língua universal, ela é falada em todo mundo. E há países em que a língua inglesa ela é a segunda língua, ela é ensinada junto com a língua materna desde a infância, como na Holanda, por exemplo, se fala inglês fluentemente. E é uma língua utilizada no comércio e, em geral, dentro dos lares. Então, não se deve fazer essa busca, né, ou essa escolha, qual que é o inglês melhor. O professor de língua inglesa, ele provavelmente vai te mostrar algumas diferenças, né, entre a língua inglesa falada num determinado país ou em outro país. E isso enriquece a sua compreensão, mas novamente, não é uma questão de escolha. Algumas pessoas podem dizer, eu prefiro o inglês britânico. Ok, mas você vai precisar entender um americano falando, seja de onde for que ele esteja falando nos Estados Unidos, se ele for um texano, por exemplo. Então, é importante desenvolver a habilidade, as competências e a compreensão e se fazer entendido. E aí também há pessoas que me perguntam sobre as diferenças de vocabulário, de palavras utilizadas, mais utilizadas em um local em detrimento de outros locais. Como, por exemplo, na Grã-Bretanha usam-se palavras tais, enquanto que nos Estados Unidos, em geral, não se usam tanto essas palavras. Como, por exemplo, cab taxi, né? Isso é muito comum acontecer, mas é geral e é bom lembrar que a língua ela está viva, em constante transformação. Então, a gente não coloca isso de maneira fixada. Acaba sendo mais uma curiosidade, embora pode ser verdadeiro em alguns locais desses países. Nós também temos isso no Brasil. No sul do Brasil, a palavra garota não é tão comum quanto é comum em São Paulo, né? Em Minas, nós falamos mais menina. No Sul, acabam usando mais a palavra guria, mas nada impede que uma pessoa do Sul fale menina, fale garota, percebe? Então, existe sim um vocabulário mais típico ou mais específico de algum local, né? Até dentro do próprio país, variações, mas isso não nos impede de nos comunicarmos, de entendermos o que o outro está dizendo. Então, fica a dica. Até a próxima.